bem-vindos ao Natal. Hoje é Natal. Vocês estão cá? Estamos a viver uma época natalícia. Natal é doação daquele que nasceu, por isso se fez Natal. Por tua causa, por minha causa. A grande mensagem de boas-vindas de Natal continua a ser atual nas nossas vidas, independentemente de quem nós somos, o que temos feito. Ele se presenteou a todos nós. Eu quero vos falar nesta manhã. Jesus foi à cruz, Jesus nasceu, por isso se fez Natal. A mensagem de boas novas que foi declarado pelos anjos aos pastores: eis que eu trago novas de grande alegria, na cidade de Davi nasceu o Salvador. Só é possível ser Natal quando nós abraçamos esta mensagem de esperança. Nós vivemos numa sociedade ocidental aqui, dita cristã, e no meio onde nós estamos, na Europa, comemora-se o Natal. Mas será que nós estamos comemorando o verdadeiro sentido de Natal? Ou só ficamos com 2 dias, o 24 e o 25, e nos esquecemos o resto? Não. Eu digo sempre uma frase: o Natal é sempre que um homem quiser e deixar. Por isso, nesta manhã, é Natal. As boas novas, a mensagem que foi dita para os pastores, é a mesma mensagem que nós estamos neste lugar. Nós nos esquecemos, nós nos encantamos com as luzes, com os adereços todos de Natal. E logo a seguir, nós começamos a arrumar todos os adereços de Natal e achamos que o Natal já acabou. Não. O Natal não é para ser vivido 2 dias, mas 365 dias do ano. Podem dizer amém? Só é possível fazer Natal se isto acontecer. Esta mensagem de boas novas, além de ter sido para ti 2000 anos depois e 25 anos, além de ter sido para ti, foi também para 3 grupos. Para os imigrantes, para os refugiados. Imigrantes, o que é que isto tem a ver? Eu quero vos falar nesta manhã do imigrante mais importante da história. Nós gostamos muito daquilo que Jesus fez, mas nós não queremos fazer aquilo que Jesus fez. O nosso Jesus, ele é o imigrante mais importante da história. Ele deixou o seu reino nos céus para descer aqui à terra, para se doar a cada um de nós. Ele não desceu só para se fazer homem, não para obter algo financeiro, lucro, benefício para si próprio, mas ele se fez pobre para que nós enriquecêssemos. Nós vivemos numa sociedade que há muitos imigrantes. Eu fui refugiada, é um pouquinho mais à frente, mas nós temos muitos imigrantes aqui. Vamos pensar um pouquinho. Porque é que não vamos ser um pouquinho como Jesus? Jesus desceu da sua glória e ele se doou. Ele não se preocupou com o seu reino. Ele preocupou-se com o seu reino aqui na terra. Ele preocupou-se contigo e comigo. Como eu disse, ele se deixou o seu reino e ele desceu por cada um de nós, não obtendo qualquer lucro ou benefício próprio. Ele se fez pobre para nós. Queridos, nós vivemos numa sociedade, primeiro sou eu, primeiro tem que estar eu, primeiro tem que estar. É uma mentalidade pobre. Não é evangelho. Segundo, Jesus, quando veio ao mundo, ele se fez Natal por aqueles que o desprezaram. O sentimento de desprezo é o pior sentimento do ser humano possa sentir, ser desprezado, esquecido, abandonado. Jesus foi desprezado pela própria família, pelos amigos. Até o seu pai tentou deixar a sua mãe. Não houve alegria pelo seu nascimento, nem sequer lugar havia para nascer. Jesus foi desprezado por todos,
Mas Jesus se presenteou por cada um de nós, mesmo passando pela rejeição, para que hoje nós recebêssemos o seu amor e se fizesse Natal. A mensagem de boas novas, o Emmanuel, o Deus conosco, ele está ao alcance de cada um de nós. Não foi só para os pastores, é para nós também. Então a mensagem de boas novas é para aqueles que saíram da sua terra para ganhar dinheiro. Alguns para enriquecer. Não tenho nada contra isso. Mas vamos pensar mais no próximo. Que neste Natal nós possamos olhar mais para quem está ao nosso lado do que olhar para o nosso umbigo. E nós podemos ver que Jesus ele foi desprezado. Nós vivemos numa sociedade que as psiquiatrias estão cheias, os divórcios acontecem, as crianças muito cedo elas se mutilam, elas deixam os seus pais, deixam as suas casas, saem do seu meio secular, porque não conseguem viver com o desprezo. Jesus, ele recebeu tudo isso, mas as suas boas novas, talvez tu te sintas desprezado, recebe o abraço de Jesus nesta manhã. Jesus também foi refugiado. Eu fugi da guerra. Graças a Deus nós estamos aqui e não temos guerra nenhuma. Mas a guerra na Ucrânia não está muito longe. Refugiado. Há pessoas que se refugiam no caos da vida. Há pessoas que refugiam no álcool, nas dependências, no consumo. Tanta coisa que as pessoas se refugiam. Mas Jesus, ele também refugiou-se. Quando ele nasceu, tinha 2 anos e os magos chegaram e foram ter com Herodes e disseram: onde está aquele que nasceu, o rei dos judeus? E Herodes ficou logo com as orelhas em pé e ele fez um decreto de morte. E ele mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Que caos! Que caos estes homens viveram! Que caos estas famílias viveram! Imagine o seu pai, a sua mãe, as famílias que tinham que preservar os seus filhos. Se tinha menos de 2 anos, era menino, era morto. Mas eles fugiram. Independentemente do decreto de morte, eles fugiram. José e Maria levaram o menino com cerca de 2 anos e caminharam cerca de 500 quilómetros, foram até o Egito. E lá viveram 4 anos. Mas Jesus mesmo vivendo, Jesus mesmo fugindo do caos, ele se doou e continuou o seu propósito. O que é que isto tem a ver com Natal? Natal é tempo de prendas, é tempo de nós presentearmos. A minha Maria foi a que recebeu mais prendas. E ela achava muita graça aos sacos de prendas. E ela, entre todas, a que ela mais gostou foi uma caixa de música que um ouvinte da rádio me mandou. E a tia pôs a música, toda ela dançava, ela se encantou com aquela caixa de música, no meio de tantos presentes. Nós às vezes temos dificuldade em procurar um presente para oferecer nesta época de Natal, porque até parece mal nós não darmos um presente. É tão fácil nós sabermos escolher um presente para quem nós amamos, para quem nos trata bem. É tão bom nós sabermos e é rápido nós escolhemos um presente quando nós nos sentimos amados. Mas Natal é doação, é tempo de doação, é tempo de presentear. Eu quero vos falar de uma mulher, não foi no tempo de Natal, Jesus já estava no seu ministério. Aquela viúva, Marcos 12, 41 e 42. E nesta manhã muito nós podemos aprender com esta mulher. Ainda mais, esta mulher nos pode inspirar. E a palavra de Deus nos diz, melhor coisa é dar que receber. E nós no Natal estamos tão preocupados em dar. Ou melhor, ao contrário, em receber. Mas nós podemos ser inspirados por esta mulher. A palavra de Deus nos diz
que Jesus estava assentado a observar o que estava a acontecer num dia como este. Todos estavam no templo. Não vou falar de dinheiro, vou falar da mulher que deu uma insignificante oferta de 2 moedas. Temos neste texto Jesus que estava no meio do povo e no momento da oferta. O que é que isto tem a ver com o Natal? Tem tudo a ver com o Natal. Tudo. Tudo a ver. E a palavra de Deus nos diz que Jesus estava sentado a observar. Conforme o povo chegava, conforme o povo reagia, conforme o povo estava durante a celebração, e ele ali estava sentado. E quando chegou o momento da oferta, Jesus estava a observar, sentado. Nós às vezes achamos que Deus não está preocupado connosco. Nós às vezes até achamos, não, isso é sem importância. Eu quero te dizer que Jesus está sentado a observar-te. Da maneira como tu falas, da maneira como tu serves, da maneira como tu te presenteias, Deus observa. E nós podemos ver que Jesus estava a observar o movimento todo. Alguns até podemos dizer, Jesus está distraído. Não, Jesus estava atento. E Jesus, de tão atento que estava, ele viu o mais importante. E nós podemos ver que neste texto, que Jesus observou e destacou uma oferta. Uma oferta simples, 2 moedas. Mas também ele observou a forma como os outros ofertaram. A palavra de Deus diz assim, e sentando-se Jesus defronte do corpo das ofertas, observava como a multidão lançava o dinheiro no cofre. E muitos ricos deitavam muito. Podes continuar? E vindo, porém, uma pobre viúva, lançou 2 ledros, ou 2 moedas, que valiam 1 quadrante. Eu, por acaso, não gosto desta. E chamando ele aos seus discípulos, disse, em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos que deitaram ofertas no cofre. A maneira como nós nos ofertamos, a maneira como nós nos doamos, Deus observa. O cofre da sinagoga ficou cheio, com as ofertas. Uau! Maravilha! Que boa oferta! Ofertas grandes que não agradaram a Jesus. Não vou falar de dinheiro, mas sim da nossa vida. Neste Natal, 2025, como nós nos temos presenteado? Como nós nos temos doado durante este ano? Podemos aprender muito com esta pobre viúva. No tempo de Jesus, ser pobre e ser viúva era alguém que não tinha qualquer função na sociedade. Era alguém que era posta de lado. Nada estava favorável à sua vida, mas ela fez um feito tremendo. 2 milénios depois, nós aqui estamos a falar dela. Muito nós podemos aprender com esta mulher e marcar a diferença no ano que vai começar. Oferta. Ela deu 2 moedas. Serviço. A forma como nós adoramos, a gratidão, a honra, o amor, muito podemos ver com esta mulher pobre. Desculpem o meu desabafo. Não estamos num cemitério de mortos. Estamos num cemitério de egos para morrerem. Este é lugar de boas novas. Este é lugar de alegria. E quando os anjos cantaram, eis que vos trago novas de grande alegria. Queridos, este é o lugar onde nós podemos demonstrar a nossa gratidão, o nosso amor, o nosso respeito pela palavra. Quando nós estamos a cantar, nós estamos cantando a palavra cantada. Quando nós estamos na igreja. Olha, até te vou dizer mais. Jesus observa a maneira como tu estás no culto. Como tu te sentas.
Jesus observa se tu estás atento ou não estás atento ao culto. Jesus observa que se tu estás aqui só de corpo e a tua mente está lá. Jesus observa. E nós às vezes banalizamos a própria palavra de Deus e nos esquecemos aonde nós estamos. Lugar de referência, lugar de respeito, lugar de honra. Este é o lugar. Talvez tu tenhas chegado aqui como um imigrante, a pensar no teu lucro, a pensar naquilo que tu podes ganhar por ter saído de uma terra e vires para outra terra. Não tem mal nenhum nisso. Não tem problema nenhum. E quem está ao teu redor? Talvez tu tenhas chegado aqui como um desprezado. Não te sentes amado pela família, pelos amigos, ou então até pela própria igreja, alô? Ou pelo marido, ou pela esposa, ou pelos filhos. Eu quero te dizer que as novas de grande alegria estão neste lugar. Jesus se fez Natal por tua causa. Talvez tu andas a fugir de um lado para o outro. Talvez tu estejas te refugiado em tudo e mais alguma coisa, menos na palavra de Deus. E muito nós podemos aprender com esta mulher. E o meu desejo que Jesus fale de nós, aquilo que ele falou desta mulher, que ele atentou para a oferta daquela mulher. O meu desejo, quando nós chegarmos ao céu, que Jesus diga de cada um de nós: eu estive atento quando tu ofertaste, eu estive atento quando tu serviste, eu estive atento quando tu abraçaste, eu estive atento quando tu doaste. Muito nós podemos aprender com esta mulher. Como eu disse, eu não vou falar de dinheiro. Vou falar daquilo que nós somos. Está frio, não está? Está, não está? Está um bocadinho gelado. Eu não sei quantos graus é que está hoje. Quantos? 4, 5, 9? Está frio. Uau! 10 graus. Alguém dizia: porque é que ontem o meu marido foi para o telhado da igreja em Fátima, com uma gripe de todo o tamanho, lá esteve em cima. Se ele morrer de uma gripe, estar a servir ao Senhor. Amém. A gente faz-lhe o funeral. Distribui-se a herança. Mas nós andamos tão refugiados naquilo que nós temos e nos esquecemos de nos doarmos. Foi isto que esta mulher fez. Meus queridos, é muito raro. De certo que é muito raro nós ouvirmos um pobre que se doou ao outro pobre. Sabem porquê? Os dois tornam miséria pura. Mas ela, esta pobre, o que ela fez faz notícia. E hoje nós estamos a falar dela. Qual o tamanho do teu amor? Eu tenho uma maneira de, quando eu vou dar um presente a alguém, eu vejo o preço, é o preço que eu quero comprar, podem gozar comigo, não tem problema nenhum, e eu vejo aquela pessoa e eu tento dar algo que aquela pessoa gosta. Se eu sei que aquela pessoa não gosta de chocolates, eu não lhe vou enfiar chocolates, dou-lhe outra coisa qualquer. Queridos, qual o tamanho da honra, do teu amor, da tua adoração a Ele? O que é que tu neste Natal presenteaste a Jesus? Prenda para a mãe, para o pai, para o filho. E Jesus que nasceu. Não te esquecemos. Mas sabem uma coisa? Jesus está sentado a observar. Não sei o que diga, é o que a palavra de Deus diz. É muito fácil, como eu disse, escolhermos um presente para quem nós amamos. E escolher um presente para quem te despreza. E escolher um presente para quem fala mal de ti. E escolher um presente. Pastora, você está doida. Não, isto é evangelho. Porque as pessoas não querem viver.
As pessoas não querem viver um evangelho de renúncia, de sua negação. Eu já ofereci presentes a pessoas, misericórdia. Misericórdia. Mas eu sei que o meu gesto tocou o coração da vida daquela pessoa. E o resto é conversa. O importante é nós darmos as boas novas que Jesus nasceu e quer continuar a nascer em cada um de nós. Vamos parar de ser ecocentristas. Só eu, só o meu umbigo. Esta mulher, se fosse hoje, aparecia aí as televisões, diziam: uau, que igreja é esta? Esta mulher deu tudo o que ela tinha, todo o seu sustento. Eu não estou a falar de dinheiro, queridos. Estou a falar como está o teu coração. Como tu falas uns com os outros. Deus observa. Deus sabe quando tu falas uma coisa, dizes que amas essa pessoa e o teu coração está longe dessa pessoa. Deus observa. O que é que isto tem a ver com o Natal? Tem tudo a ver com o Natal. No meio daquele caos todo, da pobreza daquela mulher, ela se doou. Meus queridos, Jesus observa como nós ofertamos, como nós servimos, como nós falamos. Nós devemos ser as pessoas mais educadas. Podem dizer amém? Mesmo que o outro seja mal educado. Isto é evangelho. Se o outro volta às costas, não voltes tu às costas. Se o outro não te abraça, abraça tu. Isto é evangelho. O evangelho de renúncia. Isto são as boas novas de Jesus. E nós podemos ver, queridos, que Jesus observava. E Jesus continua a observar como nós agimos, como nós falamos. Ele não está preocupado com o tamanho da tua oferta. Ele está preocupado com como está o teu coração. Ele está preocupado como está o teu coração. E havia um grupo que ele jogava o dinheiro. Nós estamos a viver, eu por acaso apanhei estas 3 gerações. 3 gerações até 1970. Ouçam, estou a falar Portugal. Até 1970, 75 ali, até o 25 de Abril. Os milagres aconteciam. Pessoas se levantavam das cadeiras de rodas. Pessoas eram curadas em todo tipo de enfermidade. Sabem porquê? Porque o povo vivia numa repressão e o povo dependia de Deus. A geração que tudo era Deus. Está sol? Vai para a igreja. Está chuva? Vai para a igreja. Compra um carro, abençoa o carro. Tem o seu filho, traz à igreja. Chova, faça sol. A geração que algumas vezes era exagerada. Não havia equilíbrio, mas era a geração que a palavra de Deus foi espalhada aqui em Portugal. Os grandes campos de evangelismo, as praças de touros, aqui em Portugal eram cheias, pessoas a pregarem o evangelho. Mas chega-se ali entre 80, os anos 80 e 90. É os anos daquele grupo de cristão. Ah, não. Ok, tudo bem, eu vou à igreja, mas, tinha sempre alguma coisa. Mas até andavam, até serviam, até eu ia, mas depois vem a última geração, que é a terceira geração, a partir do ano 2000. Que esta geração me põe os cabelos em pé. E um dia deste eu estava a pensar na minha Maria, o que é que vai ser quando ela for grande? Nós estamos a viver numa geração dita cristã. Primeiro é a minha agenda, primeiro sou eu, primeiro é os meus planos, primeiro é as minhas decisões e Deus está fora. Mas Jesus está sentado a observar. Queridos, quando às vezes eu digo que os meus filhos foram curados de doenças que não havia cura, parece que eu sou doida. Hoje foi a Patrícia que disse, a última vez que ela pregou, nós estamos a viver num tempo que não há mudança de vida. É esta terceira geração.
a geração do conformismo, a geração, não, para mim está tudo bem, não é preciso mais. Mas, queridos, esta geração, a terceira geração, se não tomar conta, vai para o inferno. E eu posso aprender com esta mulher. Ela priorizou Deus em primeiro lugar. E nós? Que geração tu pertences? Porque é que isto tem a ver com o Natal? Tem tudo a ver com o Natal. Tudo! Tudo! Tem tudo a ver com o Natal. De qual geração tu pertences? À primeira geração até é tudo de Deus para a tua vida. Deus está no propósito na tua vida. Não fazes nada sem que Ele aprove. Ou passaste para a segunda geração? Ai não, as coisas não são bem assim, pastora. Família tem que estar em primeiro. Olha, desculpem. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Família vem depois. Então eu tenho que rasgar a Bíblia. Esta é a geração da minha idade, dos anos 80, 90. E a geração destes jovens chega ali aos 15, 16 anos, começam a olhar para o julgo desigual, começam a olhar para aquilo que o mundo oferece. Porquê? Porque não foi incutido nas suas vidas a palavra de Deus. É simplesmente vir à igreja, consumistas de culto. Mas Jesus observa. O que é que isto tem a ver com o Natal? Tem tudo a ver. Quando tu estás aqui, como é que tu serves ao Senhor? Como é que tu te doas ao Senhor? Como eu disse, estamos a banalizar o privilégio de honra de estar neste lugar. Se nós formos à Ucrânia, se nós formos à Coreia, se nós formos à Nigéria, eu queria ver se nós éramos cristãos. Queria ver. Temos tudo facilitado. Mesmo assim, Deus fica em último da nossa lista. Terceira geração. Mas Jesus continua trazendo as boas novas para aqueles que estão afastados, para aqueles que se sentem refugiados em alguma coisa e para aqueles que se sentem desprezo, que foram desprezados. Jesus continua a observar aquilo que nós fazemos. E nós podemos ver que esta mulher, noutra Bíblia, ela diz que ela depositava tudo o que tinha. Ela entregou. A oferta dos ricos era grande. Um valor grande. Mas não foi a forma certa. Queridos, estamos a terminar um ano. O ano 2025, este ano para mim ainda não terminou. É um ano de muitas emoções. Muitas emoções. E estamos quase a terminar o ano. O que é que nós temos feito no ano 2025? Será que Jesus tem sido as boas novas para a nossa vida? Queridos, Jesus observa como nós estamos fazendo as coisas. Este ano, quantas vezes tu serviste? Este ano, quantas vezes tu deste uma palavra de esperança? Este ano, quantas vezes tu abraçaste? Este ano, quantas vezes negaste a tua vontade para que a vontade de Deus fosse feita? Não importa o valor. Esta mulher deu tudo quanto ela tinha, 2 moedas. Às vezes, não estou a falar de dinheiro, um abraço, uma oração, uma mensagem, uma palavra de ânimo. Pode mudar tudo. E nós temos recebido esta mensagem. Que nós possamos fazer como esta viúva. Ela deu o seu melhor. Jesus observa quando nós nos doamos. O Evangelho diz, melhor é dar que receber. Ai, Jesus. Eu estou no ministério há 27 anos. Fizemos 27 anos em novembro. Há uma diferença enorme. Mas a palavra é a mesma. Sabe o que é que mudou? Diga, fui eu. Fui eu que mudei. Eu é que mudei. A palavra é a mesma. Nós hoje temos tudo. Temos bons lugares de culto, temos bom louvor, temos boas igrejas. Assim como a minha Maria se encantou com aquele brinquedo. E tu encantas-te com o quê? Com o dinheiro que tu consegues ganhar ao fim do mês, enches o pacote.
Encantas-te com o quê? A Maria encantou-se com aquela caixa de música. O melhor lugar para nós nos encantarmos é estar na presença de Deus. Isto passa. Tudo acaba. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Neste Natal, porque hoje é Natal, que presente tu trouxeste? O que é que tu presenteaste? Eu às vezes mando mensagem a perguntar às pessoas, então, está tudo bem? E vivemos numa sociedade com tão boas desculpas. O telemóvel ficou sem bateria, adormeci. Vivemos na vida de Jesus. Por causa dele se fez Natal. Vimos na vida desta mulher que se doou tudo quanto ela tinha. Sabem porquê? As poucas moedas que ela deu, mas o seu coração era grande. A sua confiança foi maior do que as 2 moedas que ela presenteou. Nós chegamos ao fim do mês e contamos. Estamos tão preocupados com aquilo que nós vamos comprar, com aquilo que nós vamos... Não tem mal nenhum nisso. E o Senhor aonde fica? Vamos ficar de pé, queridos. Em Atos 20:35 diz: melhor coisa é dar que receber. Eu não sei se já chegou dias que vos apetece ter um abraço. Quem já aconteceu? Sou eu, a Glória, Keila. Vocês estão com vergonha? Muitas vezes nós refugiamos nos nossos sentimentos. Mas as boas novas, elas estão aqui. Não sei qual geração tu pertences. Não sei qual destas 3 pessoas, se és um refugiado, se és um imigrante ou se sentes desprezado. Não importa quem tu és, não importa o que tu tens feito até aqui. O importante é que as boas novas que aconteceu na cidade de Davi são as mesmas que estão neste lugar. No lugar que tu te encontras, fecha os teus olhos. Eu disse que Jesus observa como nós estamos no culto, como nós reagimos no culto, como nós falamos, reagimos uns com os outros. Ele observa. Ele também observa como nós servimos. Se servimos com um coração gigante, com um coração grato, com um coração dependente dele, Jesus observa.